Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omni Media Cast, o podcast do Omni Media Group, onde dados, tecnologia e criatividade se encontram para transformar negócios. Esse é um espaço onde recebemos as principais lideranças do país nas áreas de marketing, growth e vendas, para ouvir as suas histórias e trazer insights práticos que realmente fazem diferença no dia a dia das empresas. Eu sou Paulinho Braga e hoje eu vou conversar com Rodrigo Ribeiro, CMO da Banner, executivo com forte atuação em SaaS B2B, especialista em geração de demanda, branding e growth, com uma carreira construída em empresas como Sankia, Capitalis e Tribanco, sempre com foco em integrar marketing, vendas e produto para gerar crescimento previsível e eficiência em CAC, LTV e ROI. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Omni Media Cast. É um prazer ter você aqui comigo hoje, viu? Muito obrigado. O prazer é meu de estar aqui com vocês, batendo esse papo. Que bom. Deixa eu te falar uma coisa. Para a gente começar aqui, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história até os dias atuais, que você está num cargo super bacana, num desafio super legal lá na Banner. Mas eu queria que você começasse lá do comecinho, da tua formação, como é que você iniciou sua carreira profissional, para contar aqui para a nossa audiência. Bacana. Eu tenho uma formação super curiosa para o mercado, né? Eu sou, de formação, eu sou ator, eu fiz faculdade de teatro na Universidade Federal de Uberlândia, né, que é onde eu moro até hoje. E aí, num dado momento da vida, eu precisei trabalhar, a grana de ator não era suficiente, né? E fui meio caminhando para marketing. Eu acho que tinha um pouco a ver com esse lance do teatro que trabalhava a questão da criatividade. O único lugar que eu conseguia me encaixar no ambiente corporativo era um pouco de marketing, né? E aí fui seguindo para lá. Comecei minha carreira com telecom, trabalhei bastante tempo com telecom, trabalhei em 2 grandes operadoras do Brasil, depois segui para o mercado financeiro, fiquei 8 anos no mercado financeiro, trabalhei em banco, fundo de investimento, fintech. Nos últimos 5 anos... Tudo na área do marketing. Tudo sempre na área de marketing, né? E nos últimos... Mas aí, desculpa, só voltar aqui um pouquinho. Aí você, tudo bem, ator, teatro e tal. Aí quando você começou a trabalhar nessa área de marketing, você chegou a ter alguma formação? Você estudou? Sim. Como que é? Me formei em teatro, né? E aí entendi que em algum momento eu precisaria de conhecimento técnico até para discussões, né? E aí fiz marketing na Faculdade Politécnica, depois fiz especialização em marketing e comunicação na USP, tive a oportunidade de fazer uma outra especialização na Getúlio Vargas, e tive uma experiência super bacana que eu fiz um intercâmbio na Costa Rica. A Costa Rica é um país super pequenininho, mas tem um investimento em educação muito interessante, né? E aí vou tentar encurtar a história, mas... Não, fica à vontade, tá tudo certo. Se a história for boa, não precisa encurtar. Porque é uma curiosidade, sempre que as pessoas me perguntam, mas por que você foi para a Costa Rica com tanto lugar, né? Sim. Tinha questões econômicas, recém-formado, você não tem exatamente um caminhão de dinheiro, né? Exato. E eu queria muito fazer esse intercâmbio. E a Costa Rica, durante a Guerra Fria, né, ela apoiou o governo americano e, como contrapartida, né, as universidades americanas, né, passaram a apoiar o governo costarriquenho, né, cedendo professores das grandes universidades para lá. Então, o local que eu estudei, né, o INCAE, é uma instituição que a planta dele foi uma base militar durante a Guerra Fria. E eles transformaram a base militar toda numa grande universidade. Hoje é o maior centro de negócios da América Central. E foi uma experiência muito bacana para entender como a gente faz marketing, como a gente administra negócios daqui do Brasil, mas um olhar também em Latam, né, que é uma coisa que sempre me interessei muito, entender como que as pessoas pensam marketing, como que as pessoas pensam negócio nos nossos vizinhos aqui, que são vizinhos, às vezes parece que a gente está tão distante deles, acho que por conta do idioma, né, mas subindo um pouco também, né, como que a Costa Rica, Nicarágua, Panamá, México, Guatemala, né, e eu tinha colegas dessas nacionalidades todas no curso, eu era o único brasileiro, né, e pessoas de países que a gente usualmente nem conversa muito, né, uma grande colega que eu fiz lá no curso é uma guatemalteca, que era gerente de marketing de uma grande rede de padarias lá na Guatemala, né. Muito legal, muito bacana. E daí você, então, foi para o telecom, depois dali foi para o mercado financeiro, trabalhou em banco, é isso? Trabalhei em banco, trabalhei no Tribanco, né? O Tribanco é o banco do Grupo Martins. Sim, conheço bem. O Grupo Martins é o maior atacadista da América Latina, ele tem um laço financeiro. Alair Martins, né? E aí, dentro do banco, né, tinham várias verticais de seguros, cartões private label, cartões, maquininha de adquirência, o próprio mercado de crédito, uma experiência super bacana, fiquei por 7 anos lá. Depois trabalhei no fundo de investimento aqui em São Paulo,
que tinha uma fintech, trabalhava num modelo muito bacana, e tinha um produto de crédito focado para ecossistemas fechados, né? Então, a gente tinha um grande app, um app de delivery, né? Era um dos nossos clientes lá. E os restaurantes precisavam de grana para poder capital de giro, esse tipo de coisa. Ao invés de eles tomarem um empréstimo num banco com valor de parcela fixa, enfim, eles poderiam tomar um empréstimo via aplicativo mesmo de delivery, mas plugado numa solução que a gente tinha na ocasião. E ele combinava assim, olha, eu topo abrir mão de 1% do meu faturamento diário para pagar esse empréstimo que eu estou tomando. Então ele pagava mais à medida que ele faturava mais, pagava menos à medida que ele faturava menos. Tinha um pagamento flexível, era uma solução muito bacana. E esse percentual descontava na fonte já? Descontava na fonte, então Legal. Uma taxa de inadimplência super baixa, um produto super bacana, né? E aí depois migrei. E não tem mais isso? Os aplicativos de delivery não tem mais isso para os restaurantes? Eu não sei, eu não tô jamais nessa indústria. Né? Talvez tenham sim. Bom, eu sei, com certeza, o iFood tem um lado hoje, fintech dele, que com certeza... Deve oferecer alguma coisa parecida, né? Bom, e depois migrei para tecnologia core mesmo, né? Trabalhando... Mas deixa eu te perguntar, daí esse fundo de investimentos era em São Paulo, né? Sim. E antes era tudo em Uberlândia. Antes desse fundo de investimento em São Paulo, você ficava 100% sempre em Uberlândia? Sempre em Uberlândia. Tá bom. Boa, e daí então... Tecnologia, né? Fiquei 4 anos, né, numa grande empresa do segmento de software, de gestão, de ERP. Fizemos um trabalho super bacana de construção de marca lá, de tornar essa empresa mais conhecida no Brasil, né? Nós nos conhecemos quando você estava nessa empresa. Exatamente, nessa empresa, né? E foi o que me trouxe o convite para eu vir trabalhar hoje na Banner, que é a companhia que eu estou hoje, né? Uma companhia também de software de gestão, com quase 30 anos de mercado. E uma das missões que me deram quando eu cheguei a gente construiu uma história de quase 30 anos, 28 anos, e a gente precisa que vocês contem essa história agora. É um pouco do que eu venho tentando fazer nesse quase um ano que eu tô lá na Banner. A Banner atende clientes enormes, né? Então, das 10 maiores empresas do Brasil, 5 hoje usam o software da Banner. A gente tem verticais importantes como jurídico, os grandes departamentos jurídicos do Brasil usam a nossa solução. A gente tem uma vertical importante de saúde. Quando a gente fala de autogestão, que são os planos médicos fechados para corporações, né? Alguns grandes bancos, os governos têm planos de previdência que têm planos médicos, né? Em autogestão a gente é líder nesse segmento também. Além de... Isso tem uma tendência de crescer muito, né? Sim. Plano de saúde é um benefício muito relevante, tanto para o empregador como para o próprio empregado, e tem um custo muito alto. Então, várias companhias, quando elas chegam em determinado porte, elas falam assim, vale a pena ter meu próprio plano de saúde, né? E quando ela tem esse próprio plano de saúde, a gente chama isso de autogestão. E nesse segmento de autogestão, em saúde, a gente é líder de mercado também, com soluções de gestão para esses planos. Eu não sei se você sabe, mas as empresas agora elas vão poder começar a comercializar isso, você sabia, não? Sim. É uma nova, a ANS liberou isso, né? E abre um mercado importante para o segmento de autogestão. Porque o segmento de autogestão... Para vocês é ótimo, né? Com certeza, nossos clientes vão poder capturar receitas novas, né? E a gente tem muito interesse que nossos clientes capturem receitas novas, que a gente participe desse crescimento e apoie eles da melhor forma possível. Maravilhoso, muito bom. Mas além disso, além dessa questão de gestão do plano de saúde da própria empresa, gestão própria, quais outros softwares? Conta um pouquinho mais da Banner. A gente atua em vários segmentos. A gente atua em segmentos de turismo, das grandes operadoras de turismo nós atendemos. Logística, né? Uma das maiores empresas de logísticas do Brasil é nosso cliente hoje. A gente atende também o RP, propriamente dito, né? Cuida do financeiro, da contabilidade, toda a parte de back-office. E RH. A gente tem uma plataforma muito significativa de RH que a gente se orgulha bastante, porque o mercado de RH, de software de RH, ele cresceu muito por meio de M&As. Então é muito comum grandes empresas de software conseguirem tratar da jornada inteira, mas isso não está focado no único software. Então a contratação você faz aqui, o admissional você faz ali, a avaliação de desempenho você faz acolá, e aí para o profissional de RH, ele tem que ficar mudando de tela de um lugar para o outro, né? E a gente construiu uma plataforma 100% proprietária, que você tem desde o onboarding até o offboarding, tudo numa tela única. Então, para o profissional de RH é uma solução muito interessante. Que bom, muito, muito bacana. Queria perguntar um pouquinho para você sobre geração de demanda, né? A empresa anterior que você estava era mais focada nas PMEs, né? Pequenas e médias empresas,
E agora você está numa empresa, pelo que a gente conversou aqui, que é mais focada em enterprise, e, inclusive está presente em 5 das 10 maiores empresas do Brasil e tudo mais. Como que era fazer essa gestão de geração de demanda para o SMB, para pequenas e médias empresas, e como que é hoje para esse enterprise, que é bem diferente? Sim, sim, é bastante diferente. Eu diria que o mix é o mesmo e as proporções são muito diferentes, né? Então, quando eu estou falando do público de SMB, o digital ele consegue corresponder eventualmente a 70% de toda a minha geração de demanda, né? Eu consigo trabalhar no digital e resolver isso. Se eu tiver um trabalho forte de marca no offline, em outras plataformas, não só do digital, que faça a minha marca ser conhecida, né, eu consigo capturar essa demanda, né? Tem um número mágico que dizem no mercado que 5% das empresas estão querendo comprar sempre, né? É difícil saber separar essas 5% das outras 95%. Perfeito. Então, o trabalho de marca é muito importante, seja para o enterprise, seja para o SMB, para você você ser considerado quando essas 5 se levantarem a mão. O que acontece é que no SMB, essa levantada de mão se dá no digital de maneira muito consistente. Quando você vai para o Enterprise, essa levantada de mão eventualmente se dá em eventos, eventualmente se dá em pequenos eventos proprietários, eventualmente se dá em ações ativas de ABM que você precisa fazer com esse público para se tornar. Então, quando eu olho o meu cenário hoje na Banner, digital continua sendo muito relevante. Quando você olha as contas do digital, são as contas que fecham em menor tempo, e numa empresa digital isso é muito importante. Quanto mais rápido, quanto menor o tempo entre o dia que o cliente fala comigo a primeira vez, ele assina o contrato, né, menor o tempo que eu vou poder passar a cobrar recorrência, né, e esse é um negócio de recorrência, um negócio de SaaS. Mas não são os maiores deals. Os maiores deals ainda vêm de ações de outbound, de ações de ABM, de ações que você faz mais direcionado, escolhendo os grandes alvos. Até porque quando você fala enterprise, a quantidade de alvos também reduz bem bastante. Menor, né? É bem menor e bem mais controlado o trabalho, né? É o que a gente faz lá no nosso dia a dia, é isso também. Trabalhar outbound, ABM, são estratégias, eu particularmente gosto demais. Outro dia eu estava lendo uma matéria falando sobre eu acho que era Dark o nome, Dark Funnel. Ou seja, que é uma parte do funil de vendas que você não enxerga. E que muito da decisão de compra do Enterprise acontece nessa zona que você não está enxergando. Que é muito disso que você falou, é uma participação de um evento, que a empresa começa a te considerar, mas ela não tem nenhuma interação com a sua empresa ainda. Vendo, por exemplo, uma mídia offline tua num aeroporto, alguma coisa, e fala assim, puxa... Né? A assessoria de imprensa tem uma relevância muito grande. Isso que eu ia falar. Assessoria de imprensa incrível, porque lê matéria e fala, olha bem. E tem uma coisa que o mercado parece muito grande e ao mesmo tempo parece uma grande mesa de bar, assim, que todo mundo meio que se conhece, né? Então a gente tem casos de empresas muito concorrentes, né, do mesmo segmento, que a gente atendia uma e não atendia a outra. Operadoras de telefonia, por exemplo, a gente atende 2 grandes operadoras no Brasil hoje, né? E a gente chegou a uma delas em função da outra. Né? A outra falou assim, vocês atendem fulano, né? Assim, né? O que vocês fazem para ele? Né? Não, a gente faz isso para fulano e tal. Então me interessa falar com vocês. Então o próprio portfólio de clientes, em certa medida, é um cartão de visitas, né? É uma ferramenta de credenciamento para a gente poder avançar para as próximas etapas. É perfeito, é exatamente isso. Você falando isso agora, eu me lembrei, mais ou menos 8 anos atrás, quando eu fundei a Dax Omnimedia, e a gente não tinha case. Todo dia precisa começar um dia, né? Cara, era muito difícil, porque tem até um amigo que uma vez me falou assim, cara, basicamente a empresa quer saber o que você faz e para quem você faz. O que sua empresa faz? Para quem você faz? Se você não tem o para quem você faz, já começa... Você perdeu 50% da conversa. É mais difícil, né? Depois que você vai, trabalha um cliente, 2 clientes, 3 clientes, aí você pega um cliente grande, aí você ancora nele. Exatamente. É o meu case aqui, né? Falo nele. Então, eventualmente você faz até um esforço maior de fechar um contrato que não seja não tão lucrativo para poder ter esse primeiro case. Para ter esse case. Você sabe que a gente fazia muito isso lá no começo da agência. A gente visitava algum cliente muito relevante, chegava para o cliente e falava assim, deixa eu te fazer um plano de mídia? Não, mas eu não... Não, mas deixa eu fazer.
Sem compromisso, a gente faz o plano, te trago aqui, você olha, se você gostar, ótimo, se não, tá tudo bem, mas eu quero fazer o plano de mídia para você. Porque a gente queria, entendeu? Cara, a máquina tem que rodar. Rodar a máquina, testar, fazer, entendeu? Putz, isso aqui ficou legal, não foi? Pô, o cliente gostou, não gostou? Tem que começar de algum jeito, mas é muito bacana. Deixa eu te falar uma coisa, com relação, você falou um pouco de performance, branding, e hoje na Banner, como é que você equilibra isso? Performance, branding, como é que você equilibra do ponto de vista de recurso, de investimento, de esforços? A Banner está vivendo uma fase de transição do ponto de vista de marketing, de comunicação, né? Brilhanta um pouco da nossa cozinha. A gente vem estruturando a área de marketing nesse ano que eu tô lá, né? A Banner, como eu falei assim, ela tem quase 30 anos, um monte de histórias legais, clientes que a maioria dos meus concorrentes adorariam ter, e a gente demorou muito tempo com essas histórias guardadas pra gente. A gente agora quer começar a contar essas histórias. Mas a gente precisava organizar a casa. Então hoje a gente tem um esforço muito grande ainda em geração de performance, em criação de processos, e a gente está migrando gradativamente para esse esforço em branding. Eu acredito muito num número, obviamente que isso pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, assim, mas quando a gente fala de proporção, do ponto de vista de investimento, investir mais em brand até do que de performance, né? Algo como 60-40, 65-35 em alguns casos. Primeiro porque o investimento em brand ele é naturalmente mais caro, né? É da indústria, né? Quando você quer ir para uma mídia de massa, para um aeroporto, para uma TV, enfim, isso tem um custo que o digital não necessariamente precisa acompanhar, não faz sentido, é queimar dinheiro. Mas porque eu entendo todo o dinheiro que vai para o brand como investimento sempre. Porque, claramente, nas minhas experiências anteriores, eu consigo ver o custo de aquisição dessa parte da geração de demanda mais tradicional de performance diminuir à medida que a sua marca começa a ficar mais conhecida. Perfeito. O case da companhia anterior que eu trabalhei, basicamente foi isso. A gente saiu de uma posição muito baixa de reconhecimento de marca, abaixo das 10 primeiras, né? E chegamos no final de 4 anos, né, como a segunda marca mais conhecida, olhando para as marcas nacionais. E à medida que eu fiz isso, né, um dos indicadores que a gente tinha de performance, que é sempre uma coisa que as pessoas pensam, mas como que mede brand, né, um dinheiro, assim, e mede de um monte de jeito. Mede a partir do objetivo que você pré-definiu lá atrás. Você está fazendo para quê, né? E aí, se você acompanha se esse para quê está acontecendo, isso por si só já é uma métrica, né? E uma das métricas que a gente tinha, a gente queria ser mais acionado do ponto de vista de inbound. A gente queria gastar menos dinheiro com outbound, mais de inbound. A gente queria ser mais procurado, ser mais considerado, né? E a gente percebe claramente, tem o primeiro ano de investimento em brand, você está aqui. Aí tem o segundo ano, né? Você nem precisa crescer significativamente em brand, mas aqui já cresce um pouquinho. E é uma coisa de tijolinho, né? E demora um pouco de tempo, de fato. Se você não acontece, você anuncia na segunda e na sexta-feira do nada você ficou a pessoa, né, mais conhecida. Mas quando você faz consistência, um belo dia alguém vai te falar assim, nossa, de repente eu só não consigo mais ouvir falar da sua marca. De repente tem 4 anos que eu faço isso, de repente tem 3 anos que eu faço isso, e de fato agora isso introjetou tanto na mente do meu consumidor, do meu público-alvo, que ele tem a sensação que eu tô em todo momento. E para quem está do lado da mesa aqui como anunciante, tem um trabalho, acho que sobretudo no B2B, de convencer que isso é uma demanda que não é exclusiva do B2C. Porque acho que no B2C isso está dado, ninguém discute isso, né? A importância de uma marca conhecida, a importância de estar na mesa, de ser um assunto. No B2B, como a gente tem uma série de outras ferramentas, mas não é melhor gastar esse dinheiro e fazer tudo em ABM, não é melhor gastar esse dinheiro e fazer tudo em eventos, não é melhor gastar tudo... E eu sempre faço, não é melhor fazer nada com tudo. Né? É sempre você encontrar o mix, né? E aí o mix varia de cada negócio, né? Eventualmente você vai precisar de um mix um pouco maior de ABM, o fulano um pouco menor, o outro vai precisar um pouco mais de mídia TV, o outro vai precisar um pouco mais de mídia aeroporto. Encontrar esse mix ideal para o seu negócio, eu acho que é talvez a principal responsabilidade do CMO. Essa e garantir que a gente tenha mix. Esse negócio de apostar tudo numa coisa só, numa bala de prata, dificilmente dá certo, e quando dá certo, você ainda fica refém disso para sempre, né? Porque o dia que aquilo der errado, para de funcionar. A gente ouve pessoas que apostavam 100% da geração de demanda delas em mídia digital. E aí você vê, por exemplo, o Google lança um novo algoritmo, uma nova regra, e ele tem um baita soluço no mês, que ele eventualmente até consegue corrigir dali 40 dias. Mas perder um mês na meta, eventualmente pode significar perder a meta do ano. Porque você estava 100% dependente de uma única entrada de demanda.
E às vezes você tem um time todo que fica aguardando aquela geração de lead, não tem a geração de lead, fica todo mundo parado, de braço cruzado, porque não sabe trabalhar sem lead, é super complexo. Mas sabe que eu lá, uma vez na Gramado Summit, eu estava num painel, daí me ocorreu uma analogia que eu gosto muito de usar de branding e performance, né? Que o branding é como se fosse um navio e o performance é como se fosse um jet ski. Então o performance, assim como um jet ski, quando você mete a mão no acelerador, rapidamente ele pega a velocidade. Sim, muito bom. Tá bom, tô andando, tô indo rápido. Só que ele é rápido, mas não tem força, o jet ski. E outra coisa, a hora que você tirar a mão do acelerador do jet ski, ele vai parar quase que imediatamente. Sim. Para. Então esse é o performance. O branding, navio. Quando o navio sai do porto, a impressão que dá é esse navio não tá nem navegando. Tá parado. É o investimento em branding. Cara, tá parado. Não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada, não aumentou uma venda. Aí vai indo, gradativamente. Só que quando aquele navio pegar a velocidade, cara, nada para aquele navio. Ele é muito mais forte do que o jet ski. E ele atravessa oceanos, né? Você não consegue atravessar o oceano de jet ski, né? Eu acho que eu não conhecia essa imagem, mas acho que ela é muito boa, porque ela conversa também com esse lance da perenidade, assim, né? Você quer ir muito rápido até a próxima ilha, ou você quer ir muito rápido e fazer uma volta ao mundo, né? Fazer sua marca chegar em todos os lugares que você quer. Eu acho que essa é um pouco da discussão. Acho que a imagem é muito, muito boa. Maravilhoso. Eu sempre achei você uma pessoa muito orientada a dados. Agora eu fiquei sabendo que você era ator, né? Então, assim, não é tão orientado a dados assim. Cara, essa do ator foi incrível. Por isso que você é um cara tão bem-humorado, tão engraçado. Eu brinco muito que quando eu comecei a olhar para publicidade, né? Eu sou de 81, a gente ainda tinha um pouco da publicidade, principalmente do filme bonito na TV, né? Sim. E eu falei assim, que logo na minha vez, né, que eu queria fazer poesia, a gente precisou fazer matemática. Então, eu acredito piamente que a criatividade é o que difere a gente, né? Eu tenho tido a oportunidade de falar com outras pessoas sobre isso, especialmente em tempos de IA. Quando você olha para as ferramentas de IA, elas tendem a uniformizar as oportunidades para todo mundo de maneira muito, muito rápida. O que é a parte boa, mas elas tendem a transformar tudo também na mesma coisa, se você não tiver criatividade. Então, criatividade, eu acho que acaba se tornando o diferencial para você poder usar os dados. Porque o acesso aos dados vão estar cada vez mais popularizados para todo mundo, né? Eu tive uma baita experiência agora, a oportunidade de ir no SXSW. E aí assisti... Cara, esse ano eu não fui. Eu fui 3 anos seguidos, esse ano eu não fui. Toda vez que eu ouço alguém falar que foi, me dá aquele putz, grito. Foi minha primeira vez, eu não consigo comparar com os demais, foi a minha primeira vez, e peguei uma fila do caramba para assistir a palestra do Spielberg. Primeiro porque era o Spielberg, né? Depois tem essa coisa minha da formação de arte, eu queria ver ele falando, né? E aí, perguntaram para ele exatamente sobre IA. Se ele usava IA nos filmes dele, como que era ele pessoa física usando, né? Eu falei que usava muito pouco, né? Ele falou assim, eu não sou um nativo digital para poder usar isso, mas eu percebo isso com muito bons olhos, porque quando eu fiz o ET lá em 1980, eu tinha muita criatividade, muita competência, gente talentosíssima ao meu lado, e muito dinheiro. E por isso o ET se tornou o ET. Quando eu olho para hoje, né, talvez gente muito talentosa, que tem essas características todas, pode fazer o próximo ET sem ter este caminhão de dinheiro. Você pode fazer essa mesma coisa. E criatividade para mim tem a ver com repertório, né? Eu falo muito com as pessoas que estão ligadas diretamente no meu time, como a gente cria repertório de coisas novas. Então eu incentivo muito eles. Assim, olha, não ouça só podcast de marketing, não. Escolhe um assunto qualquer e vai ouvir para você poder fazer alguma coisa. Você criar repertório para poder conectar as coisas. Porque no final do dia, isso é uma coisa que eu trago do teatro, assim, criatividade tem um pouco de improviso. E o improviso, né, eu fiz muito espetáculo de improviso numa época que tinha aqueles... os improváveis, né, que era uma moda todo mundo fazer. Eu rodei com um espetáculo de improviso em Minas, em várias cidades a gente fazendo. Que legal. E eu falei, mas como que vocês conseguem ter essas ideias na hora? Eu falei assim, a gente mente, a gente não tem essas ideias na hora. Eu saí 6 meses, criei um banco de imagem, eu tenho um banco de improviso, então para cada coisa que você me der, eu tenho 3, 4 coisas que eu já criei lá atrás, né? E eu vou acionando isso, né? E o processo criativo é muito isso. Você aciona coisas, junta e sai uma coisa nova, né? E cada vez que você junta uma coisa com uma outra coisa, sai uma terceira coisa. Aí você vai trabalhando com isso. Mas a orientação a dados, ela serve principalmente para você poder
olhar para as coisas certas que juntar, você não juntar coisas que não conversem com o seu problema ali, né? Perfeito, maravilhoso. Queria conversar um pouquinho com você sobre a interação que existe dentro das empresas, do marketing, da área de vendas e da área de produto, porque isso tem que estar tudo muito interligado, né? Inclusive, hoje em dia as pessoas estão muito com... Existe até o cargo de CRO, né? Que é o Revenue, Chief Revenue Officer, que é daí a pessoa que acaba englobando isso tudo. Eu queria entender um pouco hoje como é que é lá na Benner essa questão marketing, vendas é um par teu que está lá, vocês se envolvem muito nisso, e a parte de desenvolvimento de produto também. Tá ok. A gente está hoje lá na Benner organizado debaixo de uma vice-presidência, uma vice-presidente de operações, que comporta vendas, marketing, né, e tecnologia está lá dentro, né? Ainda que o Head Technology se reporte diretamente para o CEO, mas ele está dentro da estrutura dessa vice-presidência de operações, muito em função disso que você falou, dessa necessidade da gente estar trabalhando em sintonia, né? E cada vez mais isso virou condição sine qua non de vida. Porque a gente teve, e coincidentemente, segunda-feira a gente estava falando disso, assim, né? O meu comercial tá lá na ponta, né? E surge uma demanda que o produto eventualmente nem terminou ainda, está previsto para entregar dali 2 semanas. Só que a minha negociação também vai demorar 2 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Então, se comercial já sabe que o produto está trabalhando nessa solução que vai ficar pronto dali 15 dias, não há problema nenhum dele falar neste momento agora com o cliente, porque quando o cliente fechar, de fato, aquela solução vai existir verdadeiramente. E não falar dela agora significa perder uma oportunidade da gente vender e do cliente ter uma solução que ele de fato queria, que ele levantou a mão lá, né? E marketing nesse meio do caminho tem muito trabalho de traduzir isso, né? Então, a gente outro dia estava falando de uma solução nova de integração nossa e eu fui conversar com um engenheiro que produziu o software, né? E muito do trabalho durante a conversa com ele era, tá bom, me explica o que esse negócio faz. Ele falava, né? Eu falei assim, então agora eu vou te dizer o que eu entendi. Tá me dizendo que isso então funciona feito isso, isso, isso? Ele falou assim, dá para dizer isso, né? Aí eu falo assim, tá, vou fazer mais então. Então dá para dizer que isso, até a gente chegar num nível de linguagem que seja suficientemente boa para explicar para minha avó, para alguém que está passando na rua. Porque se é complexo, se é elitizado, a gente tem um problema de comunicação ainda. Eu preciso que todo mundo bata o olho e consiga ler, entendi o que isso faz. Né? E aí depois, numa segunda camada, se eu quiser discutir com o diretor de TI, assim, beleza. Aí tem gente pronta para isso. Perfeito. Mas o meu papel é traduzir isso. Né? Eu brinco que eu quero ser o Google Tradutor da área de produtos para a área comercial. Perfeito. Maravilhoso. É isso, né? Fala, mas fala diferente. Fala de um jeito que as pessoas compreendam. Exatamente. Cara, eu fico doido quando eu ouço ou uma palestra, ou até mesmo entro num site de alguma empresa e eu não consigo entender o que aquela empresa faz. Exatamente. Assim, às vezes tá lá o cara, o fundador da empresa, ou o CEO da empresa, e o cara vai, sobe num palco e fala 10 minutos sobre a empresa, e às vezes eu tô no evento, eu tô na mesa, assim, do lado de alguém, eu viro e falo assim, você entendeu o que eles fazem? Aí a pessoa do lado fala assim, não. Eu falo assim, eu também não. E você pede Somos uma empresa inovadora, tecnológica, com as melhores práticas de mercado. Cara, que cabe para todo mundo. Sim. Você troca o nome e fala assim, caberia qualquer pessoa aqui, né? Cabe para qualquer empresa. Onde que se conecta? Mas eu acho que a grande arte do marketing é isso, é você de fato conseguir traduzir de forma que todo mundo compreenda. Na minha época de faculdade de teatro, eu tive um professor, Dr. Narciso Teres, né? E ele falava que teatro é um fenômeno, né? Eu falava assim, em que sentido, professor? Ele falou assim, porque ele acontece de 1 para 1. Então você não consegue fazer um espetáculo de teatro se não tem alguém assistindo. E eu acho que dá para fazer esse transporte para o marketing também assim. Marketing também é um fenômeno, porque não adianta eu comunicar se eu não tenho alguém que recebeu essa comunicação do outro lado, né? E a comunicação só se dá do outro lado se alguém entendeu essa comunicação. Então, se alguém não está entendendo, isso ainda não é marketing, isso é qualquer coisa, isso é meu diário de vaidades. É perfeito. E uma vez eu ouvi também uma coisa que assim, se uma comunicação não foi compreendida, nunca é culpa do receptor. Sim. Sempre. Não, mas a pessoa não está preparada. Não está preparada. Cara, então você não está falando da maneira correta com aquela pessoa. Fale de uma maneira que ela consiga entender. Você vai querer discutir física quântica com o teu filho de 3 anos de idade. Você precisa trazer isso certo, exatamente. Mas enfim, é isso. Eu queria agora migrar um pouquinho. A gente falou um pouco de inteligência artificial e falou um pouco aí do Steven Spielberg, do que ele falou sobre inteligência artificial.
Mas eu queria saber você, Rodrigo, como é o seu dia a dia com a inteligência artificial e como é que a Banner tem surfado essa, não vou chamar de onda, porque onda seria muito leviano da minha parte. Como é que vocês têm surfado essa oportunidade de inteligência artificial no intuito de improvisar e melhorar os negócios? Eu acho que tem algumas camadas quem tem trabalhado na Banner, né? Uma delas era o ponto de vista cultural e de governança. A gente tem hoje uma plataforma de IA dentro da Banner, que a gente usa modelos de mercado, obviamente, mas para o nosso colaborador ele entre AI Banner, né? Então ele consegue usar o prompt normal e ele vai puxando os principais modelos a partir daquela tarefa, né? Então se é uma tarefa de criar uma apresentação, né? O próprio modelo vai lá e puxa humanos para poder usar. Se é uma tabela de uma tarefa de imagem, puxa o Google Gemini. Isso tem a ver com cultura. A gente quer que todo mundo da Banner, que todos os colaboradores entendam que a IA está lá. O usuário não tem que definir o que ele vai usar. A própria plataforma define lá, né? E aí faz uma escolha por atividade, por custo, enfim, para a gente poder ofertar para todos os colaboradores uma experiência de IA com segurança. Perfeito. Porque quando eu faço isso, eu garanto que também os meus dados estão num ambiente seguro. Eu não estou compartilhando dados de clientes, dados nossos com pessoas externas. Isso está tudo dentro de um ambiente super seguro, bem resolvido. Então isso é uma camada do ponto de vista de cultura. Uma outra camada do que a gente entrega para o mercado, né? Quando eu falo das nossas soluções jurídicas, a gente tem encontrado aplicações de maneira, não sei nem dizer a palavra assim, muito rápida. A gente tinha aplicações que a gente já vinha desenvolvendo há 2 anos atrás. À medida que isso começa a tornar mais popular, os nossos clientes começaram a demandar, e isso dá para fazer, né? E a gente devolve isso para a fábrica de software, a fábrica diz, não dá sim. E a gente testa e coloca em cliente, aquilo funciona em um cliente, a gente reproduz para outros clientes. Então a gente tem desde soluções, por exemplo, nosso jurídico, que permitem um grande departamento jurídico olhar para um processo novo que chegou, e ele saber se aquele processo ele tem mais chance de ganhar ou perder baseado em todos os processos que ele já trabalhou, em que comarca que aquilo está, se aquela é uma comarca que é mais pró aquele assunto ou mais contra aquele assunto, e definir para ele se vale a pena ele abrir uma negociação de acordo ou se vale a pena ele seguir, né, por um litígio lá. Então você imagina a quantidade de tempo e de dinheiro que o departamento jurídico pode ganhar num processo dele. E departamentos jurídicos que por muito tempo foram encarados como centros de custo, né? É uma despesa que eu tenho. E a gente tem muito trabalhado com a questão de posicionar os departamentos jurídicos que usam tecnologia, que usam a nossa tecnologia, como centros de resultado. Eles começam a gerar receita para a companhia, começam a gerar economia para a companhia, diminuir PDD para a companhia usando inteligência artificial. A gente tem isso em várias iniciativas. A gente tem a RH, por exemplo, a possibilidade de você identificar a tendência de um colaborador a sair, né, a pedir demissão. Se você percebe alguns movimentos que ele está fazendo ali, a IA consegue, olha, tem um sinal amarelo aqui. Então são diversas funções e muitas delas contribuídas com clientes. É uma coisa que a gente faz muito. A gente tem um projeto nosso, que é o comitê de clientes, que a gente reúne alguns clientes, a gente teve um inclusive ontem aqui em São Paulo, e a gente ouve deles dores que eles estão tendo, a gente mostra alguns projetos que a gente está fazendo, né? E é um momento diria até de vulnerabilidade, porque a gente mostra coisas que não estão necessariamente prontas ainda, para pegar feedback, para ouvir eventualmente, olha, vocês estão indo para um caminho que não é... eu não vejo valor. Acho super legal, mas eu não vejo valor, eu não compraria. Então vamos pivotar isso, porque eu estou gastando uma grana aqui, não sei quantas mil horas de projeto, e ninguém quer esse negócio. Vamos fazer outra coisa que eventualmente eu não via valor, mas que o cliente está vendo. Muito legal. Isso vocês fazem periodicamente? Periodicamente. Aí você junta todo mundo numa sala? Sim, normalmente um próprio cliente oferece. A gente fez com um cliente nosso ontem aqui em São Paulo. Um cliente, então. Não. Aí esse cliente recebe outros clientes que não são concorrentes dele. Boa. Então ontem a gente estava com 100 pessoas numa sala para poder discutir. Nossa, que rico Cada cliente traz 3, 4 pessoas do departamento. Ontem evidentemente foi de jurídico, né? Aí esse cliente, a gente apresenta o case dele, você fala, olha, como que a gente está usando a nossa ferramenta aqui nesse cliente? Beleza, né? Agora a gente vai apresentar coisas que a gente está fazendo. Depois a gente tem discussões de trabalho entre essas pessoas para eles poderem dar palpite mesmo. Fala, olha, super legal, mas faz isso, faz aquilo, enfim. E para os nossos clientes gostam, porque inclusive é uma oportunidade deles interagirem com outras pessoas, né? No caso de departamentos jurídicos. Então, imagina o departamento jurídico de um grande banco conversando com o departamento jurídico de uma grande operadora de telefonia ou com uma grande rede de fast food, né? Que são clientes nossos. Essas pessoas no dia a dia têm dificuldade de se encontrar. Então, a gente cria esse momento para eles discutirem tecnologia aplicada à atividade dele e eles criarem o networking dele, eventualmente até negócios entre eles surgem, né? E a gente virou uma espécie de facilitador para isso.
Cara, que maravilhoso. Você acabou de me dar um monte de ideias aí, porque a gente está agora, nesse momento, desenvolvendo uma plataforma chamada Omnimedia. E a Omnimedia vai ser uma plataforma, obviamente com inteligência artificial, automatizada para os profissionais de marketing poderem fazer gestão, compra e mensuração de mídia, tudo numa plataforma única. Bacana. Então, você vai ter lá todas as mídias digitais e mídias offline também, online e offline, numa plataforma única, com um dashboard único. E nós estamos agora no momento do desenvolvimento disso. E aí, a gente definiu lá entre os sócios que agora a gente vai justamente para o momento de entrevistas com clientes. Porque a gente já definiu aqui o que a gente acha que tem que ser. Tá? Temos até um protótipo navegável e tal, né? Mais ou menos como é que vai funcionar. Mas o investimento não é baixo. Sim. Né? A gente vai ter que investir pesado para poder fazer o desenvolvimento dessa plataforma para que ela fique totalmente funcional. Então a gente falou, putz, será que a gente não tem que ouvir do cliente se é isso mesmo? O que está faltando? O que está demais? O que não é bem assim? Né? E essa ideia que você deu, putz, se eu pudesse juntar todo mundo num evento e conversar com todo mundo, apresentar, deixa eu apresentar para vocês. Tá? E tem uma coisa muito bacana que é do ponto de vista de marca, até de validação, porque todo mundo é comprador e vendedor em algum momento, né? E quando eu pego um cliente nosso que comprou uma solução de tecnologia, eventualmente alguém pode questionar, falar assim, eu não gosto disso, né? Tal coisa no seu software não tá bom lá, o chefe dele ou um par dele, né? Se ele volta para casa e fala assim, olha, de fato, tem uma oportunidade de melhoria aqui e tal, eu estava numa reunião que os caras estavam me ouvindo, digo mais, não estavam ouvindo só a mim, estavam ouvindo fulano, líder do setor telecom, estavam ouvindo fulano, líder do setor fast food, tá todo mundo lá, né? Os caras bons estão todos lá. Por que a gente vai ficar de fora? Não é melhor a gente tentar evoluir, avançar nisso juntos, né? Os caras estão abertos lá, eles perguntaram pra gente. Então, você cria um senso de comunidade também em torno de um produto. E uma comunidade real, não essa coisa que a gente vê muitas vezes de criar um grupo de WhatsApp, coloca todo mundo lá, uma vez por semana alguém fala uma coisa desconexa e não acontece nada. São pessoas que vão criar conexões delas mesmo, né? Que com valores, interesses particulares de cada um deles, genuínos entre eles, né? E a gente é só um mediador desse processo. Muito bom. Rodrigo, queria te fazer uma pergunta. Você, inclusive, foi para South by Southwest, ou seja, é uma pessoa que está sempre muito envolvida com esse tipo de conteúdo, de coisas que estão acontecendo. O que você diria que são tendências importantes aí na tua área, na área de marketing? Quais são as tendências que você acha que as pessoas deveriam, de fato, olhar para elas hoje? Cara, eu acho que tem uma... Talvez eu chova numa olhada, assim, mas para mim coisas que estão muito, muito claras. É uma tendência muito forte de automação de tarefas repetitivas. Então, eu estava num evento recentemente, né, e estava com a CMO de uma grande locadora de veículos, estava falando sobre desdobramento de criativos, né. Isso por muito tempo é uma coisa que gastavam-se 2 dias, né? Você gastava uma semana para provar o que é arte, né? Aí você, acaba perceber que não, agora tem que desdobrar os criativos. Aí demorava 2, 3 dias para alguém fazer todos os formatos possíveis da Meta, do Google Ads e tal. Não faz nenhum sentido mais isso, né? Você aprova e alguém tem que te entregar isso dali 2, 3 horas. Você tem que subir isso porque é só adaptação, não tem inteligência, não tem processo criativo. Você gastou o processo criativo antes ali. Eu acho que isso do ponto de falando de coisas muito práticas. Mas falando de coisas talvez que realmente sejam de mudança de negócio, a quantidade de dados que você consegue trazer de maneira rápida para poder tomar a decisão. Então, eu brinco que a minha conta do Gemini é quase que o meu terapeuta corporativo, porque assim, se eu tenho uma análise de dados, eu penso uma coisa nela, eu sempre subo a tabela e pergunto para ele, assim, tá, o que mais você está vendo aqui, né? Isso é fantástico. Eu estou vendo isso naquela... E aí ele traz insight e fala assim, não, você está vendo errado. Eu falo assim, mas você já parou para pensar nisso? E muitas vezes eu me convenço que eu de fato estava errado, que tinha um viés de interpretação daquilo que a gente está fazendo isso. E trazer esse senso pro time, acho que é um grande desafio para todos os líderes de marketing. Assim, olha, a IA não é o inimigo de vocês, não é a pessoa que vai tomar o trabalho de vocês, muito pelo contrário, mas é a pessoa que vai fazer vocês terem mais voz na mesa. Assim, vocês vão deixar de ser a galera que faz o post bonito, né, ou que faz a arte que o diretor XPTO gostou e pediu, para essa pessoa que conseguiu argumentar com dados, com fontes, e que, quando isso dá certo, né, e a gente imagina que trazendo esses dados isso dê certo com mais frequência,
você participou do resultado do negócio, né? Você começa a ser de fato indispensável, você não é mais uma área de apoio e vira uma área estratégica. E aí volta naquele ponto que você falou do como produtos, marketing e comercial têm que estar unidos. Porque um marketing que só recebe demanda e devolve o output de volta, ele não participou dessa conversa, né? Ele fica vendo produtos e comercial se degladiarem lá, porque o comercial que é o produto mais rápido, mais leve, mais barato, né? O produto dizendo que o produto ele não pode ser tão barato porque tem isso e aquilo, e não tem, e você não contribui com a discussão. Então, o IA acho que serve para trazer essa senioridade, essa discussão para o marketing participar dessas e outras conversas. Maravilhoso. Você sabe que tinha uma sócia minha, a Larissa, que ela falava que as empresas estavam obesas de dados, mas anoréxicas de insights. É. Então, ou seja, é muito dado, mas você não consegue tirar Fazer insight nada com dele. aquilo. A inteligência artificial muda completamente isso. Porque a partir do momento que você consegue organizar um pouco os seus dados, a inteligência artificial tem a capacidade, que a gente muitas vezes não tem, de analisar aquilo tudo. Né? E como você falou, e apontar de repente uma coisa que você não está enxergando, que você não está olhando. Sim, e a gente tem, acho que é natural, ser humano. Você tem viés de afirmação, né? Baseado no seu background, baseado em um monte de coisa, você tem viés de querer ver o que você acredita que está ali. E a gente visualiza isso como uma oportunidade muito grande, não só para a Banner, mas para o mercado de software de gestão, porque no final do dia, quem tem dados mais organizados no mundo são os software de gestão, os grandes RPs. Quando você pega tantos líderes globais como os líderes nacionais, quando surgiu esse rumor, falou assim, a IA você não vai mais precisar de RP, não vai precisar. E a gente falou assim, a gente vê isso exatamente pelo outro lado, assim, porque a qualidade da resposta que você vai ter em qualquer IA, seja um modelo seu, um modelo de mercado, vai depender do contexto que você dá. Lá na XSW, uma das palestras, uma pessoa falou que o engenheiro de prompt, né, talvez tenha sido a profissão que nasceu e morreu mais rápido, porque no lugar dele veio o engenheiro de contexto. E aí, basicamente, era um trocadilho, uma brincadeira com os cargos lá, enfim, mas ele queria trazer a ideia que um prompt sem contexto do seu negócio, né, ele traz uma resposta genérica. Então, um prompt que eu faço para Banner, e eu faço para qualquer concorrente da Banner, se eu não tenho dados da Banner, vão dar as mesmas respostas para problemas diferentes. Quando eu coloco os meus dados lá, quando eu coloco eles de maneira organizada, eu tenho um nível de especificidade que eu consigo de fato resolver problemas. E o software de gestão são os fornecedores que mais têm isso organizado hoje no mundo. Eu nunca entendi isso. Já ouvi, faz tempo também ouvi isso. Não, a inteligência artificial vai substituir todos os RPs. Aliás, é o fim do SaaS. Né? Não tem mais. Agora, eu não consigo entender isso. Até porque, me corrija se eu estiver errado, mas a própria inteligência artificial é um SaaS, não é? Sim, exatamente. Então, como assim? A inteligência artificial é o fim do SaaS, mas ela é um SaaS. É um SaaS, Então, é uma coisa esquisita. Existem no mercado algumas pessoas falando de modelos complementares ao SaaS. E esses, de fato, eu acredito, um deles é o TaaS, né? Então, se o SaaS você tem o Software as a Service, né? Você vai ter o Task as a Service. Então, ainda são softwares, mas o modelo de pagamento, em vez de você pagar um valor fixo, você passa a pagar por tarefa. Então, o software que você, por exemplo, você falou que vocês estão desenvolvendo a plataforma de mídia, né? São modelos de negócio. Você pode ter um modelo, você vai pagar X reais por mês e você tem acesso a fazer todas as simulações de plano aqui, né? E o outro você vai pagar muito pouquinho por mês, né? E vai pagar um X aqui por cada vez que você tem um output do novo plano de mídia. Esse segundo modelo a gente chama de TaaS, que você paga por tarefa, por task. Mas isso, de forma alguma, destrói o modelo de negócio de venda de software. A gente continua vendendo software. O modelo de cobrança é um ou outro, e aí depende da realidade do mercado, do cliente, enfim, né? Cara, que aula, porque é exatamente o que você falou. O que a gente vai ter na Omnimediar é um TaaS. Porque, de fato, não é que você vai pagar uma mensalidade e aquilo. Você vai muito pagar pelo que você precisa. Eu quero uma análise de concorrência, eu quero fazer um plano de mídia de rádio, eu quero fazer um plano de mídia... Enfim, cada coisa que você for fazer vai ter um valor e você vai pagar por aquilo. Sim. Então, e eu não sabia, nunca tinha ouvido falar nesse termo TaaS. E aprendi, que aula, obrigado. Que bacana. Rodrigo, a gente está chegando no final, cara, acredita? Já passou
Já passamos aí, estamos há 45 minutos conversando aqui, sensacional, muito gostoso conversar com você. Não é à toa, né? O cara ator, ele sabe fazer direitinho. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe o que eu queria? Que você, nesse finalzinho, contasse um pouco do Rodrigo agora, a pessoa física, né? O que você gosta, quais são os seus hobbies, o que você faz quando não está na Benner, quando não está trabalhando? Eu tenho uma rotina de trabalho bastante intensa, né? Eu moro em Minas Gerais e trabalho em São Paulo, né? Assim, é 1 hora de voo, alguns colegas aqui de São Paulo dizem que é até mais perto do que o trânsito de São Paulo, Sim. mas me faz ficar longe de casa, né? Eu venho para São Paulo toda segunda-noite e volto quinta-noite para casa. E eu tenho um filho de 4 anos, o Joaquim. Então, uma das coisas que eu faço muito quando eu tô em casa com ele, com a minha esposa e com as pessoas que eu amo, é ter tempo de qualidade, né? Assim, ter muito tempo de qualidade. Então, esse final de semana, por exemplo, eu passei uma tarde inteira construindo um foguete com caixa de papelão e tinta guache com meu filho. Sensacional. Que ele adora astronauta, né? Tá fascinado no Buzz Lightyear, enfim. Então, muito do meu tempo hoje eu gasto com isso, né? Assim, e quando eu tenho tempo para mim, digamos, propriamente dito, né? Eu não tirei o pé das artes, então eu gosto muito de assistir teatro, eu gosto muito de cinema, gosto muito de série. Quando a gente tem filho pequeno, você tem mais dificuldade de fazer o que você fazia antes de maratonar uma tarde inteira, mas ainda assim gosto muito de ver algumas coisas, né? E leio principalmente no avião, né? Como eu tenho no mínimo 2 horas de voo toda semana, né? Sim, eu gosto muito de ler no voo também, para aproveitar esse tempinho aí. Incrível. Um abraço aí pro Joaquim. Joaquim é o nome do meu sobrinho também. Bacana. Um abraço pro Joaquim, meu sobrinho também. Cara, que legal. Muito gostoso ter essa conversa com você. Te agradeço demais. E as pessoas que estão nos assistindo, se quiser saber um pouquinho mais de você, se você puder passar suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra? Tá bom. Pode me encontrar lá no LinkedIn, né? Eu sou o Rodrigo Ribeiro. Coloca Rodrigo Ribeiro Benner, vocês vão achar lá. Boa, maravilhoso. Bom, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Omni Media Cast e você já sabe, né? Se você gostou, curte, compartilha, fala com seus colegas, fala com seus amigos, para que eles também possam nos acompanhar. @OmniMediaCast, seja no Spotify, no YouTube ou no Instagram. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos num próximo episódio.